Se vocês nunca viram um filme bizarro, vocês vão ver agora. O cara vasculhou os lados mais sombrios da internet para encontrar esse filme. E ele encontrou. Um filme de 1900 e pouco. O cara nem se deu o trabalho de procurar direito. Sobre um prisioneiro furry que conversa com a própria... Sim, rapaz. O motivo pelo qual esse filme me chamou a atenção foi justamente por isso aqui. O cara literalmente conversa com a própria pindola. É isso, vocês não estão ouvindo errado não. O cara conversa com o próprio pau. Ó, se tiver alguma criança aí, já vaza. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Sim, algum francês filho da puta conseguiu fazer isso aqui. E acredite em mim se você quiser. Ai. A proposta desse filme não é a coisa mais nojenta. A coisa mais nojenta, na verdade, são todos os atores... Caralho, a cara desses personagens. Isso aqui é o que? É um galo? Uma mistura de homem com galinha. Mas é mulher, né? Porque olha o tamanho da bunda. Nem ferrando que é. Apesar de que também tem homem que tem a bundona, né? Aquele cara que sai correndo lá. E esse daqui, ó, parece um... a boca de um cavalo, ó. Vai saber, hein, que porra é isso. E atrizes que estão nesse filme, que usam máscaras que ou foram encomendadas diretamente do inferno ou da Shopee. Pois é, esse filme conta a história desse homem meio cachorro, meio humano, de meio sacanagem, cachorro, velho. que tá preso há 2 anos. Meu por um cachorro, crime meio que ele humano, nem meu cachorro. sabe o que é. Bom, ele não sabe, mas eu sei muito bem. Esse cachorro aí que se chama Marques foi acusado anonimamente de cagar em uma cruz. Alguém mandou uma caixa com uma cruz cheia de bosta e uma carta e falou: pô, foi o Caralho, Marques, velho. hein? Assinado anonimamente. Acho que isso dá uns 30 anos de prisão. Caralho, os caras cheirando ainda, velho. O cara ainda cheirou. Foi o Marques, hein? Ó. Assinado anonimamente. Ó. Ó, o cara. Ah, fio de ni. Isso não é meu. É um erro judicial. Francês falando é muito engraçado, velho. Cara, se fosse em português, o cara ia falar assim: ei, isso não é meu. Todo nervoso porque tá sendo preso por uma coisa que não foi ele. Mas o cara em francês ele lança essa aqui, ó. Il y en a pour 30 ans là-dedans. Ce n'est pas la mienne. Il s'agit d'une erreur judiciaire. Pièce à conviction numéro 2. Eu tenho uma prova bem aqui. Monsieur le chef de Senhor chefe de polícia, o crime foi cometido pelo Marques. la police, le délit ci-joint a été commis sous mes yeux. Ok, então no caso, alguém poderia cagar em uma cruz, colocar uma carta e dizer que foi eu e eu vou ser preso. Então, não vai ter nenhuma investigação pra comprovar que é meu. Não vai ter nenhuma investigação pra comprovar que o dejeto ali é meu. Eu já vou ser preso assim do nada. Certain marquis signé, Assinado, um bom amigo. un ami. Olha a cara desse bicho, misericórdia, velho. É uma mistura de homem com galo. Que porra, é com peru, ó. Porque galo não tem isso aqui. Os personagens aqui é tudo isso. É tudo mistura de seres humanos com algum animal e outro animal também. Qui vous veut du bien. Vous vous contentez Uma denúncia anônima é o suficiente para você? anonyme. E sim, a primeira cena desse filme consegue ser muito pior do que tudo isso que eu falei até agora. Na primeira cena, o Marx está lá dentro da cela fazendo um artesanato, uma cabaninha, que vocês já vão entender para que vai servir. Mas enquanto ele tá lá fazendo o seu artesanato, Presta atenção no que vai acontecer aqui agora. outro personagem muito importante pra trama, que é essa merda. Ó a Chega cara, outro personagem. ó a cara desse Sim, bicho. mas enquanto Olha, ele tá ó a lá cara dele, ó. fazendo o seu artesanato, chega outro personagem muito importante pra trama. Ó a cara que é desse essa rato. merda horrorosa aí, essa bosta. Eu não sei nem que porra de bicho que é esse. Essa É o rato. Mistura de ratazana com um velho. Só merda, pode. esse demônio. Que isso, rapaz? Tenha calma, rapaz. Tenha calma. Que se chama Ambert. Porque o Eita. filme é francês. Todos os nomes são assim. É Marquis. Sabe? Marquês, Poderie, E esse Maternis. tal de Ambert é o vigia da cadeia. E ele Eita, que vem vigiar os presos, obviamente, né? Vem trazer a vigia da cadeia. E ele que vem vigiar os presos, obviamente, Capitão Óbvio. C.O. né? Vem trazer a refeição deles e ele vem trazer a refeição do Marques. E claro, é uma cadeia, então a refeição do Marques é água suja e pão seco. Pedra e mijo de gato. Pedra e mijo de gato. Bom, mas tá ruim, né? É, tá muito ruim. Mas pode melhorar. É o de sempre. Ordinaire de la maison.
Você sabe o que precisa fazer para ganhar uma refeição especial. E eu juro pra vocês que esse diálogo acontece. Eu juro por tudo que o seguinte diálogo acontece. O Marcus reclama da comida que é uma merda e o Amber fala, cara, eu posso trazer lagosta pra você comer. Posso trazer lagosta, mas tem que comer o meu cu. Você tem que comer o meu rabo. E aí, eu trago lagosta pra você. Esse diálogo é Ai. real. Acontece. Porque você tem que recusar minhas lagostas. É isso, pô. Ó, você me deixa mal... Não, peraí, cara. Lê vocês aí. Tu me répugnes, Amber. Mas é isso aí, tá cansado de comer mijo de gato e pão seco? Tá aí uma saída pra você comer lagosta, né? É. Você me dá nojo. Nem chantagem, nem amor vai te levar em lugar Tu n'as nenhum. pas réussi à obtenir par le chantage, tu ne l'auras pas par les sentiments. E o Marcus vira pra ele e fala, meu irmão, eu prefiro passar fome. Prefiro morrer de fome desnutrido aqui do que ter que me submeter a um negócio desse. Aí o Amber fica puto, pega toda a comida e deixa o Marcus passando fome lá. Eu tô muito acostumado. Ó a cara desse bicho, velho. Ó o jeito desse fica bicho, velho. puto, pega toda a comida e deixa o Marcus. Ainda ficou puto. Ainda ficou putinho. Porque... Eu tô muito acostumado a falar essa frase aqui, mas calma que piora. Como eu falei, o Marcus está há muito tempo nessa prisão. Em algum momento Aí, rapaziada, o que vocês acham que é isso aqui, ó? O que vocês acham que é isso daqui, ó? Responde aí nos comentários aí. da vida dele, ele chega à conclusão que a sua única companhia é a sua própria giromba. Se o Porta dos Fundos pode usar um pau de borracha no vídeo, eu posso mostrar um fantoche de madeira. Porém, vou censurar quando estiver longe, pois não confio no robô do YouTube. 1 metro de comprimento, olha o tamanho dessa porra, parece a Lucille do The Walking Dead. E acontece que essa giromba tem um rosto, Caralho, eu nem reparei. Véi! E pior que eu nem tinha reparado no tamanho dessa porra também, né? parece a Lucille do The Walking Dead. E acontece que essa giromba tem um rosto, fala e ainda por cima tem uma personalidade. Olha, Ela a se cara. chama Colin, com o Marcus representando a mente e a consciência, e o Colin representando o desejo animalesco do homem por buceta. Ou, para deixar mais simples, cabeça de cima versus cabeça de baixo. Parece um título de vídeo do Enaldinho. Bom, e tem mais alguns outros personagens que são Aí, ó, o que eu falei pra vocês aqui, ó. Todos os personagens são mistura de pessoas com outros animais. Por exemplo, esse aqui é uma pessoa, mistura de porco e cachorro, velho. É, cachorro também, porque isso aqui, olhando assim de longe, parece bem um cachorro também. muito importantes para esse Ou filme. não, né? Como, por exemplo, na cela ao lado da Isso cela daqui, do um gato, um Marcus, cachorro, uma tem onça, não dois sei. prisioneiros. Um deles é um porco que foi preso por É, um porco. canibalismo. Ele Porcaria. vendia restos mortais da sua própria espécie. E o seu companheiro de cela é um preso político, que também É um uma cachorro espécie de revolucionário. cachorro, ou sei lá o que é isso. Porque, além disso aqui ser um filme furry, isso aqui é um filme furry de Revolução Francesa. Isso acontece um pouco antes desse evento acontecer na história, e esses dois personagens estão planejando um prison break. Uma fuga da cadeia, e sinceramente o plano dos caras até que é bom. Nessa cadeia existe um sistema, toda vez que o cara até que é bom. Vamos ver como é que é o plano dos caras. O plano deles promete ser bom, né? Vamos ver qual é o plano desses caras. Nessa cadeia existe um sistema, toda vez que você se confessa para o padre da prisão, ele te dá uma cruz e um terço. Então, depois de várias confissões, eles têm muitas cruzes e terços nas paredes. Então eles pegam tudo isso e montam uma escada para descer a janela. Só tem uma coisa que atrapalha esse plano, que são aquelas grades que tem ali na janela da cela. Só que eles também burlaram isso. Como eu falei, nessa cadeia aí, toda vez que você come o rabo do vigia, você ganha lagosta. Caralho, então quer dizer que os caras tudo da cadeia já...
Então, depois deles comerem muitas lagostas, eles pegam os ossos e ficam raspando a grade. Ó, depois de eles comerem tantas... Velho, olha o tanto de lagosta que tem aqui, meu filho. Quantas vezes, hein? Deve estar... Depois deles comerem muitas lagostas, eles pegam Muitas os ossos lagostas. e ficam raspando a grade até ela sair. E toda vez que um deles vai serrar Caralho, já pensou? Você ter que serrar um ferro da grade com um osso de lagosta? Quanto tempo não vai ficar nessa, hein? a grade, ele pede para o outro da cela rezar bem alto, que é para os guardas ali não ouvirem nada. Esses É, dois os caras aí os caras são bem inteligentes, hein? Mas até agora eu ainda não entendi como é que esses caras fizeram uma escada com os terços. Será que foi com aquela cordinha do terço que fica no pescoço? Eles saíram amarrando e... Não, mas fizeram uma escada. Ah, acho que eu já consegui... já tô entendendo como é que funciona essa escada aí. Guardas ali não ouvirem nada. Esses dois aí ficaram muitos e muitos anos nesse processo e finalmente chegou o dia da fuga. Mas para essa fuga funcionar, falta uma coisa: o Marques. Novamente o porco pede para se confessar para o padre, e toda vez que ele se confessa, ele tem que ficar sozinho ali na cela. Então, o seu companheiro de cela, o cachorro, ele é transportado para a cela mais próxima, que é a do Marques. Bom, quando eles forem dar a fuga naquela noite, eles têm que garantir que ninguém vai perceber, principalmente o Amber, o vigia da prisão. E sem sacanagem, o cachorro revolucionário chega pro Marques e ele pede para ele comer o rabo do Amber enquanto eles fogem da cadeia. É, eu falei que o filme ia ser bizarro e grotesco, né? É isso aí. Nenhuma novidade até agora, né? Creio que não, acredito eu que não. Vamos prosseguir no play. Para ele não perceber nada. E eu não tô exagerando, eu não tô fazendo exagero cômico, eu estou falando... Realmente é esse o diálogo. Ele chega pro Marques e ele fala pra ele comer o rabo do Amber em nome da Liberté. Porque se o Amber estiver dando o cu, ele não vai perceber que tem dois caras pulando a janela de novo. Aí eu entendo. Olha essa cena. Porque se o Amber estiver dando o cu, ele não vai perceber que tem dois caras pulando a janela. Velho, o cara tá vindo, o cara. Aí o porco acaba de se confessar lá e o cachorro revolucionário tem que voltar para a cela deles. E aí antes dele sair ele fala: Marques, eu conto com você, meu amigo, em nome da Liberté. E o Marques fala: meu amigo, não é comigo, é com ele aqui. E aí ele aponta pro Colin, que tem consciência própria. Ele que tem que decidir se ele vai fazer aquilo ou não. Aí o Colin... Ei, velho, que sacanagem, é sacanagem. Os caras conseguirem sair da prisão, o cara aqui, né, como eu esqueci como é o nome, o Marques, ele tem que ir no Amber, que é o guarda da prisão, né? Porque o cara, enquanto ele estiver dando ele não vai perceber que os caras estão fugindo da prisão, que tem dois caras fugindo da prisão. O que é o seguinte aqui, ó, o que tá acontecendo é que o nosso protagonista aqui, ó, ele até quer pra ajudar os caras, né? O problema é que a porra dele, a Benga, né, tem consciência própria. Ela tem consciência própria. Ou não. Aí o Colin, como eu falei, já inicia aqueles jogos mentais, pique Ellie e Kira de Death Note com o Marques e fala: meu amigo, a gente pode fazer um acordo aqui, você quebra um galho pra mim e eu quebro esse galho pra você. Aí o Marques olha pra ele e fala: o que você quer, meu filho? Fala pra mim o que você quer. E o Colin olha pra uma rachadura na parede. E fala: meu irmão, sempre quis comer aquela parede ali, velho. Se tu fizer essa boa pra mim, a gente vai nessa. E não é... não adianta eu falar que não é brincadeira. Acho que vocês já entenderam o nível da coisa aqui, que ele realmente lasca a mandioca na parede. A parede tem cara, ela tem rosto. Lasca a mandioca Olha, a parede tem dois olhos. na parede. E na hora que ele tá lá torando a Caralho, foi parede, pego no aparece ato, hein? o padre da prisão Olha, e ele fala: vestindo, ele vestindo. "Puta que pariu, hein, meu amigo. É isso aí que a solidão faz com o homem. Mas não seja por isso, não seja por Ferrou. isso. Agora você não vai mais passar necessidade." Ferrou. Então ele aponta pra uma... Ah, não, velho. O padre chega lá na prisão e vê o cara tora na parede e o que é que ele fala? A solidão faz o cara cometer coisas, né? Mas agora você não vai mais passar por isso. E vem trazendo uma vaca. Uma vaca mulher.
mulher que tava na porta, que é uma mulher meio vaca, meio mulher, e literalmente É isso mesmo, falando. vaca. E É. ele fala, meu irmão, não passe mais necessidade, não passe mais nada, tá aqui pra você, faça o que você quiser com ela, você tem a bênção da igreja. E essa mulher vaca também é um personagem muito importante, o nome dela, se eu Cara, eu queria entender por que que toda mulher desses filmes aqui da antiga, das antigas, fica nesses estilos assim, ó, tipo... Ó, vocês vão entender, presta atenção na vaca, ó. Ó o jeito que ela E tá, essa ó. mulher vaca também é um personagem muito importante, o nome dela, se eu não me engano, é Justine. Bizarro. Na primeira cena que ela Olha lá, ó. aparece, ela está se confessando para esse padre, ela está relatando que ela foi violada pelo rei e que estava grávida dele. O problema é que essa cena é um nojo completo, porque além do padre gostar muito de ouvir isso, tanto que ele fica pedindo mais detalhes, pra ela ser mais específica, contar a história mais detalhadamente, porque ele estava gostando de ouvir. Abusait de moi de toutes les façons possibles. Pas si vite, mon enfant. Comment a-t-il commencé? Par ici? Ou par là? Par derrière. J'ai besoin Foi lá atrás. É, entendedores entenderão o que eu estou tentando falar aqui, né? Isso aqui é um padre, velho. Velho, o padre tá começando a se aproveitar da situação aqui já, hein? Par derrière. J'ai besoin de détails, mon enfant. Est-ce que vous avez Você estava com a... É isso? gardé votre petit linge intime? O Amber, o vigia da prisão, estava ouvindo na porta enquanto ele lustrava a gaita. É, meus amigos, o filme é essa coisa aí que vocês estão vendo aí. É esquisito, é bizarro, é grotesco, é o caralho, é a porra, é isso aí. É o que vocês estão vendo aqui agora. Lustrava a gaita. A questão é, ela estava grávida do rei e eles precisavam encobrir isso. Precisavam dar um jeito de que ninguém soubesse Ó o padre, velho. Ó esse padre, ó. Também uma cara desse padre do capiroto, meu irmão. Isso aqui é do Satanás, é pra isso. ou que ninguém acreditasse nela. Então eles jogam ela na cela do Marques para tentar Aí, tá explicado. fazer com que ele viole ela. Só que o Marques é um cavalheiro, ele jamais faria tal coisa, tanto que ele nem tenta. A única coisa que ele faz pra ela é ler os seus textos, porque como eu falei, o Marques, ele é um escritor, ele é um poeta. Inclusive todos esses E ela contos parece- do Marques que E ela parece ser uma mulher bem sedutora, né? Não sei. é ler os seus textos, Aí, ó. porque como eu falei, o Marques, ele é um escritor, ele é um poeta. Inclusive todos esses contos do Marques que ele lê para as pessoas ao longo do filme são contados em forma de stop motion e por mais asquerosos que sejam os contos, até que é visualmente bonito. Não só eu gostei, como a Justine também, porque em poucos minutos ela se apaixona pela mente brilhante do Marques. E quando finalmente ia rolar alguma coisa mais ali, que eles estão ficando mais íntimos. E quando Caralho. finalmente ia rolar, apaixona pela mente brilhante do Marques. E quando A minha mente está tentando processar o que estaria acontecendo aqui nessa cena. É, meus amigos, eu até imagino o que estaria acontecendo aqui. Bom, isso não é novidade pra ninguém, né? finalmente ia rolar alguma coisa mais ali, que eles estão ficando mais íntimos, aparece o Amber e flagra aquela cena e fica completamente revoltado. Um dia você vai se arrepender. Caralho. De tudo que você não fez comigo. Ele entra puto na cela falando, como assim, cara? Como assim você vai descer a lenha nela e não em mim? Aí ele tira ela de lá puto e joga ela nas catacumbas da prisão. E essa cena é uma das cenas que ela nas catacumbas da prisão. E essa cena é uma das cenas que... Sabe quando a cena te traumatiza e você lembra dela constantemente pelos próximos dias? Tanto que eu não posso mostrar quase nada dessa cena. Mas o Amber, ele viola a Justine. Só que antes disso, ele puxa as tetas da vaca, sabe?
e começa a encher um balde de sangue. É a coisa mais asquerosa que eu já vi na minha vida e me deixou mal por muitos dias consecutivos. Bom, mais tarde naquela noite, o Marques ele escuta a batida que o cachorro revolucionário dá na parede, que é o sinal para ele ajudar a revolução a acontecer. E ele já tinha sido mais Olha, tarde tem uma aranha naquela bem ali atrás, ó. noite, o Marques Ah, não, é ele aqui na escuta frente, a ó. batida Ó, que o aranha. cachorro revolucionário dá na parede, que é o sinal para ele ajudar a revolução a acontecer. E ele já tinha se decidido que ele ia realmente ajudar, então ele chama o Amber e fala: Amber, eu tô com fome de lagosta hoje. Amber, eu estou com fome de lagosta. Caralho, e automaticamente ele já sabe o que é. Por incrível que pareça, ele já sabe o que esse fome de lagosta significa. Eu vou te trazer uma bem grande. Então o Amber traz lá as lagostas pro Marques Ó, a comer, mas lagosta lá. antes dele comer a lagosta, ele É, antes de comer a lagosta, né? Vocês já sabem o que vocês já sabem o que tem que ser feito, né? O que vai acontecer. tem que comer o Amber. Aí o Amber se posiciona ali, aquele bicho nojento e asqueroso. E o Colin Meu posiciona ali, Deus! aquele bicho nojento e asqueroso. Cara, a bundinha dele. Meu Deus, velho. Aquele bicho nojento e asqueroso. Meu E Deus o do Colin céu. simplesmente fala: meu amigo, não conte comigo. Não consigo fazer isso, você me desculpa. A cara da rua do cara. Eu sei que eu prometi, eu sei que a gente tinha um acordo, mas não dá. Cara, o filme é tão bizarro que até a câmera parou de funcionar, velho. Aí o Marques olha pro Colin e fala: então que porra que eu faço aqui? Fala pra mim. Aí o Colin, com todo o seu QI, pega e fala: tá vendo a lagosta aí na sua frente? Xuxa na maionese. Xuxa na maionese e bota lá dentro. Ele nem vai saber a diferença. E é exatamente Que dia é hoje, meu Deus? O que é que eu tô fazendo da minha vida, senhor? isso que o Marques faz. Enfia a lagosta lá. Lá, sabe lá? Lá. E a pior parte é que isso tudo foi pra absolutamente nada, porque o plano dá todo errado. Pois é, acontece. Ah, a escada que eu estava em dúvida de como ia ser feita. Justamente como eu pensei. Pois é, acontece que o porco ele tinha comido lagosta demais, então ele fica entalado na janela e pra completar a Vixe, o porco comeu lagosta demais, hein? Comeu lagosta demais. escada quebra e os dois começam a gritar pedindo ajuda dos guardas. Então o Amber sai correndo com uma lagosta enfiada lá. Olha essa cena, rapaziada. Meu Deus, olha. Pra poder ajudar os dois idiotas que estavam É, e ainda os caras porque os caras nem conseguiram fugir ainda, pô. Nossa, véio, na moral. pendurados ali. Bom, e como o Marques não é nenhum idiota nem nada, ele vê que o Amber deixou a porta aberta e tenta fugir, só que ele é capturado e mandado pra masmorra. Inclusive até a peça dele tem uma coleira ali de preso. E como eu Caralho. falei antes, jogar a Havia. Justine nessa cela foi ideia do padre, para ele poder limpar o nome do rei, para ele poder ocultar o crime que ele cometeu. Então esse mesmo padre, que é meio camelo ou sei lá que bicho é esse, vai até a cela da Justine para ele ter certeza de que tudo correu conforme o plano. E o problema é que o Marques não é nenhum tarado, não é nenhum criminoso. Então ela fala que nada aconteceu. A única coisa que aconteceu é que ela se apaixonou pelo Marques devido à sua inteligência e aos seus textos que ele leu. E ela deixa bem claro que esses textos são bem profanos, bem sujos e bem depravados. Só que o problema é que isso é justamente do que esse padre gosta. Ele então pede pro Amber ir até a cela do Marques e pegar todos os seus textos para ele. E o texto e as histórias são de um nível tão bom que o padre leva uma única folha para ele poder recitar durante a suruba do reino. Ele começa a ler lá em voz alta, começa a recitar os textos do Marques, só que tem um problema. E isso é um padre, né? Nesta suruba do reino, tinha um repórter que estava ali ouvindo, e ele fica completamente encantado com aquelas palavras. Ele pergunta se foi o padre que escreveu elas, e o padre mente, fala que ele é o autor daquilo.
Então esse peixe aí, ele faz uma proposta pro padre. Ele fala que ele quer publicar os textos dele porque ele gostou do jeito que ele conta as histórias, de quão brutal elas são, e ele vai dar um adiantamento em muito dinheiro pra ele. Só que enquanto isso tá acontecendo, a gente tem que voltar pra cela da Justine. Agora ela manda no Amber. O Amber tá fazendo tudo o que ela pede. E o motivo para isso é simples. Lembra o que eles queriam fazer com o Marques? Que eles queriam que o Marques achasse que ele era o pai da criança, porque ele teria abusado da Justine. Só que quem fez isso com ela foi o Amber. Então o Amber acha que ele é o pai da criança. E a Justine vê isso como uma oportunidade dela ter uma vida um pouco melhor e ela começa a escravizar o Amber, pedindo cada vez mais e mais coisas e ele atendendo tudo porque ele acha que ele é o pai da criança. E uma das coisas que ela pede é pro Amber ir até lá e roubar todos os textos do Marques que estavam com o padre. E ele ficou meio relutante em fazer isso, só que a Justine parou de comer. Ela falou, meu Deus, eu não consigo comer, eu só vou voltar a comer quando eu tiver os textos do Marques para me inspirar. E o Amber, como estava preocupado com o filho dele, decidiu roubar os textos. E isso ao mesmo tempo que o Filho que é do rei, né? O filho que é do rei, que o rei que pôde... padre estava conversando Tô até com sem o palavras peixe já. lá. Então o padre volta para a prisão para buscar o resto dos textos e publicar. Só que o Amber dá a pior desculpa de todas. Ces manuscrits, où sont-ils? Cadê os textos? Je vous avais demandé tous Eu ces pedi por papiers, todos eles. et vous ne m'avez rapporté que sa chemise. Je n'arrive pas à les retrouver. Acho que usei eles para limpar a bunda. No, J'ai dû les mettre no, dans le cabinet. Oh, misérable analphabète. miserável. Pior que funciona, o padre acredita nele. Caralho. Então o padre tá lá altamente lascado. Ele acha que o Amber limpou o rabo com todas as escritas do Marques, então ele tem que Miserável dar uma analfabeto. desculpa pro repórter. Pra ganhar Miserável mais tempo. analfabeto, é Então foda. ele chega lá pro peixe e fala, ma chérie, mon amour, eu estou sem inspiração, estou num bloqueio criativo aqui, nada está me vindo aqui, não consigo escrever nada. Aí o peixe chega bem pertinho dele e fala, meu amigo, só tem uma única coisa que inspira, que sempre inspirou todo e qualquer homem. Uma boa bucetinha. E o padre, concordando com isso, ele pega o Marques e joga dentro da cela da Justine para ver se ele se inspira mais para continuar escrevendo. Mas vamos resumir o final do filme porque é chato pra caralho, é cheio de trama política, cheio de plot twist e ninguém tem saco pra isso. Bom, enquanto essas cenas e essas histórias da prisão aconteciam, elas iam intercalando com outra personagem. Essa aí que é uma revolucionária disfarçada. Ela tá se relacionando com o governador ou coisa do tipo, fingindo que é a dominatrix dele. E pra quem não sabe o que é isso, basicamente ela enche o cara de porrada e ele adora. E de pouco em pouco, durante o filme, ela vai ficando Poxa. mais próxima daquela prisão. Porque o objetivo Nossa. dela é soltar o cachorro revolucionário, porque ela é apaixonada por ele. Ou seja, ela tem que Nessa cena, isso literalmente está acontecendo. ir mamar o governador pra soltar o homem que ela por ele. Ou seja, Caralho, ela velho. tem que mamar o governador pra soltar o homem que ela ama tanto. E juntos os dois iriam iniciar a Revolução Francesa. Bom, o filme vai passando e chega uma hora que essa personagem sugere ao governador deles irem até as masmorras, fazerem umas brincadeirinhas lá. E ele, tarado do jeito que é, aceita. Então, quando ela amarra ele lá no calabouço, Caralho, velho. ela aproveita para pegar as chaves dele e libertar todo mundo. Só que a fuga é um completo desastre. Eles mal saem do lugar e o governador morre, o cachorro revolucionário morre, o porco canibal morre e só sobra o Marques e a personagem que tava libertando eles. Caramba, e ela tava querendo soltar o cachorro revolucionário pros dois começar uma revolução. Que ela era no caso, ela era apaixonada por ele, né? E no final, tudo deu em nada, né? E só sobra o Marques e a personagem que tava libertando eles. E Caralho. o final do filme é mais estranho do que tudo, porque sai de lá o Marques e a mulher e o Marques desce a lenha nela sem motivo nenhum. Pra piorar, depois de sentar na benga do Marques, ela fica triste porque o cachorro revolucionário morreu, mesmo Que pai, nossa, vai entender, né, velho?
Depois dela dar, literalmente depois que ele morre, ela fica com depressão e se Caralho, que foda, velho. A mulher é apaixonada por um cara e depois... É o que acontece depois? literalmente depois que ele morre, ela fica com depressão e se enforca. O Marques encontra o corpo dela lá enforcado e ele começa um diálogo com o Colin, a benga dele. E aí acontece um momento meio sombrio no filme que o Colin pede pra dar um último beijo nela porque ele estava apaixonado. Então o Marques passa a giromba dele na boca do cadáver. E ela revive. Ela fala que o Colin é um anjo. E no final do filme, o final do filme é Ó, quando eu falei pra vocês que o filme era bizarro, eu tava certo. isso aqui mesmo que eu vou falar agora. O Mark se separa do Colin. O cara se separa da própria Benga. A Benga vira uma entidade só, uma pessoa própria. E foge junto com a Dominatrix, deixando assim o Mark sozinho com os seus pensamentos. E acaba o filme. Também acontece a Revolução Francesa, mas a gente não vê nada disso. Bom, então é isso aí, né? 22 minutos da minha vida. Fazer o quê, né? Deixa o like.